Ministro, nós normalmente quando conversamos com as pessoas aqui, primeiro, quem é o ministro Altemir Crengolin, que nós já conversamos, já é de Santa Catarina, né? É da nossa terra, né? Quem é o ministro Altemir Crengolin? Eu sou catarinense, nasci no oeste da Catarina, Coronel Freitas, próximo de Chapecó. Meu pai é agricultor, né? Ainda hoje ele trabalha como agricultor familiar. E eu tive a oportunidade de estudar também, fiz técnico agrícola, fiz faculdade veterinária, fiz mestrado em desenvolvimento rural. Ou seja, minha origem e minha formação, toda ela é relacionada ao meio rural. Então, eu me sinto em casa em eventos como esse, realizado aqui, que está relacionado à questão da piscicultura, que também é a minha área, a minha pasta. Hoje eu tenho o privilégio de ser ministro da pesca, da agricultura, e nós estamos, eu diria, fazendo um esforço muito grande para que essa atividade seja cada vez mais importante para o país. Como está a situação tanto da pesca como da agricultura em nível de Brasil hoje no governo e na sua administração? Olha, a pesca e a agricultura é uma atividade importante. Nós temos hoje uma produção de mais de 1 milhão de toneladas de pescado, são mais de 3 milhões de empregos gerados diretamente a partir dessa atividade, mas tem um potencial muito grande. O Brasil hoje, que produz 1 milhão de toneladas, tem condições de produzir 20 milhões de toneladas. Nós temos condições de gerar 10 milhões de empregos diretos e indiretos e no mínimo 40 bilhões de dólares somente na produção primária. Por que isso? Porque poucos países do mundo têm o potencial que o Brasil tem, a riqueza de recursos hídricos que nós temos. É um país que tem 8.500 km de costa marítima, tem 13% da água doce do mundo, ou seja, a maior reserva de água doce do mundo está no Brasil. Temos espécies de rápido crescimento. Então, as condições que o Brasil tem de clima e de recursos hídricos, poucos países do mundo têm. Então, é um setor que o país tem uma grande oportunidade, que nós temos que apostar. E o presidente Lula decidiu isso. Nós estamos exatamente apostando de que o país, nas próximas décadas, pode se transformar num dos grandes produtores mundiais de pescado. Este é o objetivo e estamos criando as condições para isso. Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma questão muito polêmica, que era a questão do uso das águas públicas. Isso daí hoje está normatizado e nós temos também na nossa região águas públicas. Para se usar isso hoje, ela tem um apoio do Ministério, ela é conveniente a nível do Brasil ou do sul do Brasil, que o senhor também conhece, né, para se utilizar essas águas públicas? Essa é uma questão muito importante, que na verdade o que é? É poder produzir peixe em tanque-rede, em reservatórios hidrelétricas, na costa marítima, né, que são as nossas águas públicas, as nossas águas da União. Nós no ano passado criamos regras para utilizar essas águas, e a partir de lá começou a se intensificar a produção, especialmente em reservatórios hidrelétricos. Hoje o que a gente faz? A gente demarca, define lotes, entrega esses lotes para quem deseja produzir, e ele tem o direito de usar este lote d'água por até 20 anos, com a licença ambiental, outorga da Agência Nacional de Águas, autorização da Marinha, ou seja, todas as condições para ter segurança em produzir. E a partir deste acesso legalizado, ele evidentemente tem o financiamento através do Pronaf Mais Alimentos, ele tem assistência técnica, tem investimento em infraestrutura. Então o Brasil tem condições de dar um salto muito grande na produção a partir do uso dessas águas, que são os reservatórios, que são as águas, né, de todo o nosso litoral brasileiro. Então, na verdade, nós começamos a utilizar um potencial disponível para a criação de peixes, né? Por outro lado, nós temos a questão dos tanques escavados, onde grande parte dos agricultores familiares estão se inserindo dentro desse sistema produtivo também, né? Isso, eu acho que está em maior evolução do que a pesca marítima, que está caindo, subindo a produção em cativeiro, né? Eu acho que é uma fonte importante de manter o produtor rural em sua propriedade também, né? Exatamente. Nós temos a seguinte visão, que a piscicultura, né, em tanques escavados, em açudes, ela deve ser uma importante alternativa de renda, uma importante fonte de renda para os agricultores. Essa região mesmo tem muita água, né, para ser utilizada para a produção. E já tem muita produção, mas tem um potencial maior ainda. E no interior do Brasil, né, a quantidade de águas que nós temos é uma coisa impressionante. E nós, por um lado, temos água, temos potencial, e por outro temos consumo, que cresce no mundo inteiro, que cresce no Brasil. Hoje falta peixe no mercado interno, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. E o consumo de carnes vermelhas está reduzindo,
enquanto o consumo de carnes brancas, principalmente o pescado, está aumentando. Então, vale a pena investir, é uma atividade hoje rentável, né? O governo federal, o Ministério da Pesca, aliás, o presidente Lula criou o Ministério da Pesca neste ano para cuidar disso. Temos uma nova lei da pesca, estamos criando uma empresa de pesquisa para gerar tecnologias apropriadas, para reduzir custo de produção, para aumentar a produtividade, para o agricultor ter mais renda, mais lucro, né, que é a Embrapa Aquicultura e Pesca. Temos crédito, temos assistência técnica, temos investimento em infraestrutura. Então veja, nós estamos criando as condições exatamente para o agricultor sentir segurança e decidir investir, ou seja, sentir que o governo está apostando na atividade e ele ter segurança de que, olha, se eu decidir investir, a possibilidade de eu me dar bem é grande, a possibilidade de eu ter renda, ter lucro, é grande. Então, a piscicultura em tanques escavados nessa região, ela é muito promissora. Eu fiquei impressionado com os resultados que já tem. E esse seminário mostrou muito isso, esse encontro, né, interestadual aqui, de piscicultura mostrou isso, que a região tem uma produção já importante, mas que tem muita água para ser utilizada. E com o apoio, eu diria, não só do Ministério, mas dos governos estaduais, da Emater, da Ipagre, das prefeituras municipais, eu acredito que a gente vai conseguir aumentar muito a produção nessa região. Um detalhe muito importante para nós, eu como extensionista posso falar, que é a questão da cadeia produtiva. Nós tínhamos, principalmente na nossa região, a produção, mas nós não tínhamos o comércio final. E hoje, pelo governo federal, foi criado os mais diversos programas para que se colocar na alimentação escolar e outros programas sociais esse alimento. E o peixe é um que pode estar inserido dentro dessa comercialização aí dos programas do governo federal. Essa é uma das alternativas. Veja, eu tenho dito o seguinte, a gente tem que pensar a produção na região, não só no município, para que a gente possa identificar, né, descobrir quais são os problemas, onde a gente tem que investir para desenvolver a produção. E por outro, a gente tem que pensar na cadeia produtiva toda. Tem que pensar na produção na propriedade, tem que pensar no beneficiamento da produção, para agregar valor, porque hoje do peixe você faz o filé do peixe, você pode aproveitar a polpa, que é aquele resto de carne do peixe que fica entre os ossos, para fazer hambúrguer. Você pode fazer a farinha dos ossos e dos restos do peixe. E você pode fazer o curtimento da pele do peixe. Então você precisa se preocupar, a região precisa se preocupar também em industrializar, em processar, através da associação, através de uma cooperativa, assim por diante. E terceiro, tem que se preocupar aonde vai vender o peixe, né? Ou seja, qual é o destino dele? É para a cidade, é na feira, né? E nesse caso, para a alimentação escolar, que é uma das coisas que nós temos incentivado. Hoje as prefeituras, pela lei, são obrigadas a comprar 30% da alimentação escolar do agricultor familiar. Então, pode comprar o peixe e colocar na alimentação escolar pelo menos 2 vezes por semana. Nós temos o programa de aquisição de alimentos também, que é um programa que o governo compra, né, o produto, nesse caso pode comprar o peixe e destinar para a alimentação escolar, porque nós vamos ter o quê? Uma alimentação de melhor qualidade para as nossas crianças, e elas vão se acostumar, vão criar o hábito, a cultura de consumir pescado, e vão ter uma vida melhor, né, mais saudável. Tem estudos em países desenvolvidos que mostram que as crianças que consomem regularmente peixe têm uma capacidade intelectual maior do que as outras, o que é uma prova de que o peixe no alimento, ele não é só mais saudável, mas ele faz muito bem para a saúde das pessoas. E essa questão também de colocar o peixe na alimentação, principalmente das crianças, nós vamos criando uma cultura para se consumir. Isso então fecha o elo da cadeia que nós tanto precisamos, que é a questão da comercialização, porque produtor nenhum trabalha só por trabalhar, ele precisa de ganhar o dinheiro para sobrevivência. Então, essa é uma jogada política, acho que interessante. Exatamente, porque veja, o consumo do Brasil hoje é de 7 quilos por pessoa por ano, considerado ainda baixo. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda é de 12 quilos por pessoa por ano. E a média de consumo mundial é 16 quilos por pessoa ano. Ou seja, nós estamos abaixo do que é recomendado e abaixo da média mundial. Mas estamos crescendo.
Eu acho que isso que é importante, porque quem está nos assistindo pode perguntar, não, eu tenho vontade de produzir, mas eu tenho para quem vender? Eu posso dizer que o consumo a nível mundial está aumentando muito e o consumo interno já aumentou. Então, se o consumo ainda é baixo, 7 quilos, mas está crescendo muito. Nós, no ano passado, importamos mais de 200 mil toneladas de pescado. 16% do consumo interno do Brasil foi importado. Hoje falta peixe. Hoje quem industrializa e comercializa o peixe está procurando peixe em tudo que é lugar do Brasil. Às vezes fazendo 2.000 quilômetros, como é o caso de um frigorífico lá de Sorriso, Mato Grosso, que vai comprar tilápia em Goiás, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Por quê? Porque o consumo aumentou, as pessoas estão consumindo mais peixe e está faltando. Então o que é preciso? As condições para produzir estão dadas. Tem a água, tem consumo, tem políticas do governo. É preciso organizar a região. E eu senti nesse encontro, né, que existe não só já uma experiência na região, mas as lideranças daqui têm claro, por exemplo, a Associação de Piscicultores tem claro o que precisa. Né? Precisa investir em assistência técnica, em capacitação. Então nós vamos discutir um projeto com essa finalidade. O agricultor precisa preparar bem o seu açude, ser profissional, cuidar do peixe como cuida da família, né? Porque precisa fazer isso, dar a ração na hora certa, né? Fazer um bom manejo, ter todo o cuidado, né? E ter organização em torno da associação, para ver onde vai vender, para ver se precisa industrializar, para agregar mais valor, porque ele tem rentabilidade. Hoje o peixe, produzir peixe, dá renda, dá lucro. Basta ter, né, organização e ser eficiente. Então, como o senhor se referia aí, nós temos alguns fatores importantes. E que, eu acho que com a piscicultura, até na minha fala hoje, eu colocava isso lá, nós temos uma região que tem a maior cobertura florestal do Paraná, é a região da Ana Vitória. E nós temos o maior potencial hídrico também. O que faz isso é levar os produtores cada vez mais preservar para poder ter água. Então, por isso que nós também motivamos os produtores a trabalhar na atividade de piscicultura, que nós não podemos esquecer, tem a questão meio ambiente, regularização. Então, todo o trabalho acho que tem que ser focado também para que se faça a regularização. E eu também sei que tem uma política para a regularização de todos os produtores aí, quanto às questões ambientais, né, por trás do processo. Esse é um ponto importante, porque, veja, e eu tenho dito isso em todos os lugares que eu tenho andado. Produzir peixe significa ter água de qualidade, ter água boa. Ou seja, a condição para que a gente desenvolva a piscicultura é preservar o meio ambiente e ter água de qualidade. Então nós defendemos a sustentabilidade. Essa região que tem esta preocupação, eu acredito que produzir peixe é uma bela alternativa de renda, porque tu pode produzir de forma sustentável, preservando o meio ambiente e garantindo a qualidade da água que existe na região. E nós estamos trabalhando no sentido de facilitar os licenciamentos ambientais. Nós aprovamos no Conselho Nacional do Meio Ambiente uma resolução que considera a piscicultura como uma atividade de baixo impacto e que até 5 hectares de lâmina d'água prevê de fazer um licenciamento simplificado. Isso vai agilizar bastante os licenciamentos, porque mais de 90% hoje dos piscicultores não tem a licença ambiental. E se não tem a licença ambiental, não pode ter o crédito, porque o banco não dá o crédito se você não tem a licença ambiental. Então é fundamental resolver isso. O Paraná avançou na sua legislação. Hoje eles facilitaram muito a concessão da licença. E em Santa Catarina, o governo também está trabalhando no sentido de facilitar. Nós queremos que seja agilizada a concessão das licenças, mas tendo como critério de a gente garantir sustentabilidade e garantir a preservação ambiental. Os produtores que estão nos assistindo, nós temos aí a portaria 002 de 2008, que dá a regulamentação para a piscicultura, para que todos possam regularizar sua situação aí até o começo de 2010. Há pouco tempo atrás, você tinha uma visão o seguinte, que a piscicultura causava grande impacto ambiental. Então, para você fazer a licença de um tanque, era quase a mesma coisa que licenciar um aterro sanitário, licenciar uma planta industrial. Tu pagava taxa alta e todo ano renovar a licença. Tem que mudar isso. Hoje, as entidades responsáveis pela questão ambiental começam a perceber que a piscicultura é uma atividade de baixo impacto ambiental. Ela tem um impacto maior se for em grandes áreas, né? Em grandes áreas, 50 hectares,
100 hectares, 500 hectares, como tem alguns casos no Nordeste brasileiro, de produção de camarão. Mas um açude de meio hectare, 1 hectare, 2 hectares, até 5 hectares, é de baixo impacto. Então, a partir do momento que elas perceberam isso, né, começaram a facilitar esse debate e facilitar o licenciamento. Para ter uma ideia, nós demoramos 5 anos no Conselho Nacional do Meio Ambiente para aprovar essa nova legislação. Mas eu acho que temos um passo bastante grande e isso vai ajudar muito a desenvolver a piscicultura no Brasil inteiro. Eu quero destacar uma coisa, que é em relação ao crédito, porque acho que ninguém produz sem crédito, né? Ou poucos produzem sem crédito. Nós este ano aprovamos a inclusão da piscicultura no Pronaf Mais Alimentos. Pronaf Mais Alimentos é uma linha de crédito em que cada piscicultor pode financiar até R$100 mil, com 10 anos para pagar, 3 anos de carência e apenas 2% de juro ao ano. É uma linha de crédito especialíssima, porque tu pode pegar esse dinheiro, fazer o açude inclusive, fazer os tanques, né? Começar a produzir, tirar 2, 3 safras para depois começar a produzir. E o juro não cobre nem a inflação. Eu tenho dito que os agricultores vão começar a se tornar independentes, inclusive das prefeituras, de não ter que depender da máquina da prefeitura para fazer o açude, para fazer os tanques, né? Porque com essa linha de crédito, você pode perfeitamente fazer os tanques, né? Começar a produzir para começar a pagar. Então acho que essa linha de crédito vai ajudar muito e combinado com assistência técnica nós vamos dar um passo decisivo na produção de peixes. Inclusive, falando em Pronaf, só uma informação, a região donatória ela é composta por 80% de pequenos agricultores familiares, certo? Com a liberação dos recursos, grande parte dos produtores rurais estão acessando, muito pelo contrário que se esperava, por ser pequenos agricultores, poucos pegavam, e muitos estão pegando e fazendo justamente essas melhorias que o senhor tem colocado aí. Muito importante. Uma outra questão muito importante, para mim trabalhar com qualquer coisa eu preciso conhecê-la, e o Ministério eu acho que está dando essa carta para nós extensionistas que trabalhamos no campo, para a associação de piscicultores que trabalha aqui, é o censo. Nós vamos conhecer a nossa realidade para definir políticas públicas e para saber acho que, quais as principais linhas de trabalho, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante que está sendo realizada pelo Ministério é o censo que está sendo iniciado em nossa região semana que vem, até o pessoal está semana que vem fazendo o censo. Isso. O que é o censo aquícola? O censo é um levantamento de todos os que produzem peixes, né? O que produz, quanto produz, né? Onde comercializa, de quem compra os alivinos, de quem compra a ração e assim por diante. Então, é um levantamento de toda a produção de peixes em todo o Brasil. Então, é a primeira vez que o país faz isso. Nós estamos investindo mais de R$4 milhões em todo o Brasil para fazer esse levantamento, porque nós queremos saber quanto o Brasil produz, quem produz, onde vive esta pessoa, né? E todas as informações de renda e produtividade. Isso é importante para a gente planejar as nossas políticas, as nossas ações e também para medir os resultados. Então é importante que o agricultor, o piscicultor, né, ao receber um cidadão devidamente identificado, com camiseta, né, escrito censo aquícola, com acompanhamento da Emater, né, identificado, possa recebê-lo e dar todas as informações. Vai estar ajudando o Brasil. Eu acho que vale ressaltar novamente, é muito importante, é uma ferramenta que nós teremos para desenvolver o nosso trabalho. Ministro, nós deixamos de ter uma secretaria de Agricultura e Pesca para nós termos um ministério. Qual o grau de importância dessa mudança que o governo federal realizou recentemente? É muito grande porque o maior trauma que os pescadores e agricultores do Brasil têm nos últimos 40 anos é uma tradição em que a cada governo se criava um órgão para cuidar disso e o outro vinha e acabava. Se criava um programa, o outro chegava e terminava com esse programa. Então ninguém vai investir se não tiver segurança, a certeza de que o governo está apostando na atividade. Então, primeiro, a criação do Ministério é uma demonstração que o governo do presidente Lula está apostando no desenvolvimento da piscicultura, da pesca e da maricultura no Brasil. Segundo, com o Ministério, criado em lei, nós teremos essa instituição, este órgão, tendo continuidade no tempo. E segundo, ele tem mais poder,
né? Porque tem mais competência, mais atribuições, decisões que eram tomadas em outros ministérios vieram para nós, vai ter mais recursos. Isso é muito importante, porque já nós saímos em 2003 com um orçamento de 11 milhões para um orçamento de 464 milhões este ano. No ano que vem deveremos ter um orçamento superior a 600 milhões. Então a criação do Ministério vai dar essa segurança, né, para os pescadores, para os piscicultores de todo o Brasil, de que de fato o governo está investindo, está apostando nesta atividade, tem a convicção de que é uma grande oportunidade para o Brasil investir nisso, e ao mesmo tempo o Ministério vai dar mais condições, vai ter mais investimentos para serem feitos e vai trazer mais benefícios, eu diria, através das políticas públicas, através do crédito, da ciência técnica, da infraestrutura, para os piscicultores e para os pescadores do Brasil. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, hoje com a sua visita aqui em União da Vitória, lógico, o senhor vai poder dar uma posição correta da nossa situação. Qual a sua impressão sobre o encontro que foi realizado aí pela Ecopeixe, FAF, Emater e EPAGRE, conjunto os dois estados trabalhando aí para os piscicultores da região? Eu tive uma ótima impressão, existe uma produção boa já na região, mas o potencial é muito maior, ou seja, tem muito a crescer. Já tem um histórico, né? Tem conhecimento e um histórico, digamos, de produção na região e de organização. Nós temos associação organizada aqui na região. Há um sentimento de que o consumo está crescendo e está faltando peixe, e há interesse em produzir. Acho que isso é o mais importante. E além disso, os que participaram têm claro o que precisam para aumentar a produção, especialmente a assistência técnica. Então eu tive uma excelente impressão. Nós somos parceiros da região, dos piscicultores da região, e nós vamos investir nessa atividade aqui com certeza, né? Queremos ampliar a parceria também, além da associação, com as prefeituras, com a EPAGRE de Santa Catarina e com a Emater do Paraná, para que a gente possa dar uma atenção especial para essa região, para os piscicultores e para quem deseja entrar na produção. Porque eu tenho certeza, quantos não tem uma boa aguada na sua propriedade e que poderia aí fazer alguns tanques bem construídos, ter um apoio técnico e ter nessa atividade uma boa alternativa de renda. Acho que quem tem esta condição tem que conhecer quem produz, buscar informações, fazer visita, chamar o técnico e apostar na atividade. Muito bem. Com certeza, acho que a nossa região está ganhando com a sua vinda, né? Nós, em nome de toda a comissão organizadora do Programa Milênio Rural, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios e no nosso município, mesmo sendo no município próximo ao nosso, aqui na região do Chapecó, mas acho que veio visitar e conhecer a nossa realidade. Gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Programa Milênio Rural e deixar para as suas considerações. Obrigado e parabéns pelo programa. Eu acho que o programa é muito importante e é diário, né? É diário, de manhã cedinho, quando o agricultor 7h30 da manhã. Está levantando. Ele, na verdade, já levantou. Já acordou há algum tempo, né? Porque o agricultor, quando é 5 da manhã, está de pé. Né? Não tem a oportunidade de assistir o programa. Né? E parabéns pela organização deste evento, deste encontro interestadual de piscicultura aqui, e conto com o apoio da gente. Ministro, muito obrigado. Obrigado. Conte conosco. Um abraço. Bom, pessoal, por aqui vamos encerrando mais um programa Milênio Rural. Um abraço para vocês e até o próximo.